Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Adam. Eu vou dar aula de fisiologia hoje do sistema circulatório, tá? Mas antes, eu queria saber como que vocês estão, se vocês estão conseguindo estudar bem, mas também se vocês estão conseguindo criar momentos de leveza, sabe? De distração e tal, porque só estudar, eu imagino que algumas pessoas que estão assistindo a aula estudam e trabalham. Então, vale a pena a gente tentar criar esses pequenos momentos de distração, de leveza, para que a gente consiga aguentar essa corrida até o Enem, né? Então, já está próximo da prova, a gente já está, né, quase lá. Então, eu gostaria muito que vocês chegassem com todo o gás, né, para fazer essa prova do Enem. E para isso a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Então, eu gostaria muito que vocês conseguissem moderar todos esses aspectos da vida, tá bom? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Aqui eu tô gravando numa noite abafada, né? Choveu bastante, estava frio, mas agora já abafou tudo e não posso nem reclamar porque choveu bastante, né? Com essa crise hídrica que a gente vem enfrentando, isso acaba sendo muito problemático. Então, deixa eu só botar aqui no cronômetro para eu não passar muito do tempo também, né? Hoje eu acho que a aula vai ser curta, tá? Então eu vou falar só de um sistema e vamos ver como é que as coisas andam aqui, tá bom? Então, vamos lá. Passando o slide. Sim. A gente vai voltar um pouco na zoologia, que a gente estudou diferentes filos animais, né? E a gente tinha três características do sistema circulatório. Ele podia ser aberto ou fechado, ele podia ser completo ou incompleto, e ele podia ser, mais uma coisa, duplo ou simples. Olha eu esquecendo as coisas aqui. Então, ele pode ser aberto ou fechado. Qual que é a diferença? Um sistema circulatório aberto, ele vai ter, deixa eu achar aqui o meu pointer, vamos ver aqui, ponteiro, pontador a laser. Então, a gente tem aqui um sistema circulatório aberto, por exemplo, em insetos, né? Então, você tem um coração que ele vai bombear esse líquido, né? Que não vai ser sangue, é uma hemolinfa. Ele vai sair dos vasos, por isso que se chama aberto, né? Ele vai sair dos vasos, circular pela cavidade do animal. Então, a gente tem aqui um exemplo, ó. A gente tem várias saídas, vários vasos em todo o corpo, toda a extensão do animal, e ele vai voltar para o coração, e é assim que ele é bombeado, né? Um sistema circulatório fechado, né, em oposição, ele vai circular todo por vasos, né? Então, você vai ter extravasamento de líquidos e tal, do plasma, que a gente vai ver mais para frente, mas o sangue vai ficar todo confinado aos vasos, como a gente vê aqui no caso de uma minhoca, né? Então, você tem vários corações, olha só que interessante, né? Ela tem um coração principal, mas ela tem vários corações auxiliares. E esses corações, eles vão bombear o sangue por todo o corpo do animal, mas agora em vasos, né? E não nas cavidades abertas, como era no caso dos insetos, tá? Você pode ter também a circulação simples ou dupla. Então, o que é uma circulação simples? É uma circulação que só tem uma, ela é simples, ele só vai. Então, aqui a gente tem um coração de peixe e o sangue ele só segue uma direção, né? Então, em azul nós temos o sangue rico em CO2, ou seja, o sangue venoso, e em vermelho a gente tem o sangue arterial. Então, como é que acontece? O sangue vem do corpo, né, dos capilares do corpo do animal, passa pelo coração sangue venoso. Então, lembra que no coração do peixe só passa sangue venoso. E aí, nas brânquias, por aquele mecanismo de contracorrente, ele vai capturar oxigênio que está dissolvido na água e vai, então, esse sangue agora arterial, ou seja, rico em oxigênio, ele vai para todo o corpo do animal ser ser transmitido, né, esse sangue oxigenado, ele vai ser passado para as células do corpo desse animal. Ou essa circulação pode ser dupla.
E ela pode ser, e ela é dupla por quê? Porque ela tem uma pequena circulação, que em geral vai coração, pulmão, e uma grande circulação, que é do coração para todo o corpo do animal. E, e ela ainda pode ser dividida entre... não, olha só, eu estou com um problema de novo. Ela pode ser dupla, completa ou incompleta. E a incompleta, o que ela quer dizer? Que tem mistura de sangue aqui. Então, você tem um ventrículo só, no caso de anfíbios, né? Então, você vai misturar o sangue venoso, que está em azul aqui, com o sangue arterial, que está em vermelho, né? Já no caso dos mamíferos, por exemplo, você vai ter uma circulação dupla também, ou seja, tem grande circulação e pequena circulação, mas você não tem mistura dos sangues. Então, ela é uma circulação completa. Agora eu lembrei rápido, tá vendo? Então, aqui a gente tem esquemas das circulações. Então, a grande circulação, retomando aqui, ela vai do coração para o corpo inteiro do animal. Então, ela vai suprir o corpo inteiro com sangue arterial. O que é o sangue arterial? Sangue rico em oxigênio. E vai receber de volta o sangue venoso, que é o sangue rico em CO2, pobre em oxigênio. Então, na pequena circulação, ele só vai do coração para o pulmão e volta. Coração para o pulmão e volta. Por isso que ela chama pequena circulação, tá? E ela vai fazer a troca gasosa no pulmão, então vai liberar esse excesso de CO2, né, que está nesse sangue em azul aqui, que é o sangue venoso, e vai capturar o oxigênio do ar inspirado, né, deixando rico em oxigênio, então, que é a, que é o gás que vai ser responsável pela função das nossas células, né? Então, tá bom, vamos em frente. Quais são os componentes do sistema circulatório? A gente tem um coração, que é um coração muscular, né? Então tá, antes disso, é importante a gente pensar que quando a gente está falando de fisiologia, né, a gente está falando de fisiologia de mamíferos, tá? Então é basicamente como se fosse fisiologia humana. Então, assim, quando eu falo, é um coração muscular com 4 câmaras e 4 válvulas, eu estou falando de humanos, tá bom? A gente já viu na zoologia que para cada animal, para cada filo, para cada classe, você pode ter diferenças, né, no coração, no circulatório e tal. Então, aqui a gente está falando de fisiologia humana, tá bom? Então, dado esse esclarecimento, a gente tem aqui um coração muscular com 4 câmaras e 4 válvulas. A gente já vai detalhar ele aqui um pouquinho. A gente tem vasos sanguíneos, que são compostos por 3 camadas: endotélio, um tecido conjuntivo e o músculo liso. E o sangue, né, que é um tecido conjuntivo especializado. A gente já vai falar sobre ele. Então, primeiro vamos falar do coração. Como eu falei, ele é um coração muscular, ou seja, é uma musculatura que vai contrair e vai bombear o sangue por todo o corpo, né? E ele tem 4 câmaras. Quais são essas 4 câmaras? São 2 átrios acima, que está em branquinho, né? E 2 ventrículos embaixo. São as partes musculares, propriamente ditas, que vão contrair e bombear o sangue para fora do coração, tá? Então, aqui a gente tem o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo. E aqui a gente tem o ventrículo direito e o átrio direito. E entre os átrios e os ventrículos, a gente tem válvulas, que são estruturas que vão permitir a passagem do sangue, mas ele não vai conseguir voltar. Então, o sangue vai descer por aqui, abriu, passou, ele não consegue. Se ele tentar voltar, ele não consegue voltar. Ele vai estar, né? Para garantir que haja um trânsito unidirecional desse sangue, tá? Então, a gente tem a válvula bicúspide ou mitral entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo e a válvula tricúspide entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? Mas aí você fala, poxa, mas você falou que tem 4 válvulas. Realmente, ele tem essas 2 válvulas entre o átrio e o ventrículo, mas ele ainda tem mais 2 válvulas que são na saída do coração. Então, nós temos na artéria pulmonar e na artéria aorta, nós temos essas válvulas aqui, que também é para impedir esse refluxo, né, esse retorno do sangue, que são as válvulas semilunares, ó. Dá uma olhada. São as válvulas semilunares, tá?
Então, vamos ver aqui mais ou menos como é que acontece. A gente tem que partir de algum lugar, né? Então, vamos imaginar que o sangue está chegando do corpo inteiro, né? O sangue venoso, lembra? É um sangue que é pobre em oxigênio e rico em CO2. Então, você já levou sangue para o corpo inteiro, oxigenado. Agora, você está recebendo o sangue rico em CO2 dos tecidos, tá? Então, ele vai chegar da parte inferior do seu corpo, olha, eu tentando mostrar aqui, mas assim, da parte inferior do seu corpo, você vai receber pela veia cava inferior. E da parte superior, né, membros superiores, cabeça, você vai receber pela veia cava superior. Então, esse sangue vai chegar no átrio direito, ó, dá uma olhada, átrio direito. E ele vai passar pela válvula tricúspide e chegar no ventrículo direito. No ventrículo direito, ele vai ser bombeado para fora do coração. E para fora do coração para onde? Então, ele vai pela artéria pulmonar, ele vai para o pulmão. No pulmão, você faz o processo de hematose, que é a troca de gases ali. Então, ele vai perder CO2, vai liberar esse CO2 que está em excesso e vai capturar oxigênio através da hemoglobina, né? E vai se tornar um sangue oxigenado, ou seja, um sangue rico em oxigênio, que a gente vai usar no nosso corpo, né? Então, ele vem pelas veias pulmonares e chega no átrio esquerdo, tá? Ele vai chegar no átrio esquerdo, vai passar pela válvula a bicúspide para o átrio, perdão, para o ventrículo esquerdo e vai ser bombeado pela artéria aorta. Então a gente tem aqui, ó, a saída da artéria aorta, ela vai dar essa volta aqui e vai descer. Então você tem um ramo descendente da artéria aorta que passa por trás do coração e você tem esses ramos ascendentes que vão nutrir. Então, do mesmo jeito que a veia cava superior e inferior recebem, né, sangue venoso da parte de cima do corpo e da parte de baixo, a aorta vai fazer a mesma coisa. Então, ramos superiores, ela vai irrigar os membros superiores, cabeça e a parte superior do tronco, e o ramo descendente da aorta vai irrigar tudo do tronco para baixo, tá bom? E aí se completa esse ciclo, né? Então, são essas duas circulações. Pequena circulação, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, grande circulação, ventrículo esquerdo, vai para o corpo inteiro e volta para o átrio direito, beleza? Então tá, a gente estava falando aqui dos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos, eles têm três camadas. É o endotélio, que é o epitélio que reveste o interior dos vasos, né? Então, ó, a gente tem aqui uma artéria e aqui uma veia, né? Tanto a artéria quanto a veia têm endotélio. Ambas têm as três camadas. O que que faz diferença de uma artéria para uma veia? A espessura das camadas e algumas outras características que a gente vai ver aqui. Então, o endotélio, ele é chamado também de túnica íntima. Por que íntima? Porque ele é a mais interna, né? É a que está em contato direto com o sangue. Ele é um tecido epitelial uniestratificado pavimentoso. Já já eu vou explicar por que eu destaquei aqui o uniestratificado, mas é bem relevante, tá? E aí, a camada média, então por isso chama túnica média, é composta de musculatura lisa. Lembra que a gente tem músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. O músculo liso, a gente não controla como a gente controla os nossos braços, nosso pescoço, o ombro. Isso é musculatura esquelética, que está sob nosso controle. A musculatura lisa é a musculatura que a gente não controla, como, por exemplo, a musculatura do intestino, né? Você vai fazendo o trânsito do seu bolo alimentar ali, sem você poder falar assim, para um pouco, que eu não estou em casa, né? Quando dá vontade de ir no banheiro é porque o trânsito já chegou próximo do final. Então, do mesmo jeito, essa musculatura lisa dos vasos, isso é relevante. Por quê? Dependendo da situação, ele pode contrair ou relaxar. A gente já vai entender isso daqui um pouco. Nossa, tô com uma coceira no nariz, gente. Bom, vamos continuar. E aí a gente tem a camada mais externa. A camada mais externa é um tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, né? Que é chamada de túnica adventícia. Então, se você vê aqui na artéria, ela tem uma musculatura lisa mais espessa do que na veia, né? E você tem também esse tecido conjuntivo externo aqui,
tanto a veia quanto a artéria. E aí, lembra que o sangue está circulando? Então, o sangue que sai do coração sai pelas artérias e volta para o coração pelas veias. Então, a artéria ela vai se ramificando e formando arteríolas. E se ramifica mais e mais e mais, formando capilares. Capilares são estruturas muito delgadas, muito fininhas, muito delicadas, que a gente tem aqui, por exemplo, uma microscopia, ó, mostrando um capilar que é uma camadinha só. Então, ele é o endotélio, uma lâmina basal, né, que suporta, assim, que apoia esse endotélio, e os eritrócitos, são as hemácias, circulando por ali. E esses capilares, eles vão então se juntando e formando vênulas, que vão se juntando e formando veias, né? Então, aqui nessa imagem, ó, a gente consegue ver a diferença de uma artéria para uma veia. Você consegue ver que ela tem mais camadas, aqui ela é mais espessa, então ela tem uma camada muscular maior, né? Por quê? Imagina que o sangue ele está sendo bombeado com força para fora do coração. O seu coração ele tem que bombear sangue para o seu corpo inteiro. Então, o sangue que chega lá na cabeça, o sangue que chega lá no pé, tem que ser bombeado pelo coração. Por isso que as artérias elas têm essa camada mais espessa, né? Elas têm que aguentar mais essa pressão do sangue, né? A gente vai ver mais para frente que as veias nem têm uma pressão propriamente dita, né? Enquanto as artérias têm que aguentar essa pressão muito grande do coração batendo e empurrando o sangue com força. Então elas têm umas camadas mais desenvolvidas, ó, tá? Enquanto a veia ela tem uma camada mais fina, que ela recebe o sangue, então o sangue chega ao coração pelas veias, aos átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, tá bom? Vamos lá. Lembra que eu falei que era importante ser um tecido epitelial uniestratificado? Porque esse tipo de epitélio, ele é importante nas trocas de substância. Onde você faz troca de substância? Nos capilares do sistema circulatório, você faz troca de sangue, desculpa, de gases, né? Então, você chega lá nas suas células, o seu sangue ele te dá oxigênio e pega o CO2, o gás carbônico, de volta para o sangue para ser expelido, né, na respiração, para ser botado para fora. Então, essa camada ela tem que ser muito fina, porque você tem que fazer essa troca, né? Não só de sangue, de oxigênio e gás carbônico, como nutrientes também. Só que onde mais tem isso? No néfron, no sistema urinário, você também precisa ter um epitélio muito fininho. Por quê? Ali no néfron, que você vai fazer a remoção de impurezas discretas nitrogenadas do seu sangue, né? Para formar urina. Então, ele também tem um tecido epitelial uniestratificado pavimentoso. E também no alvéolo respiratório, no alvéolo pulmonar. Que você tem que fazer essa troca do ar que você do oxigênio que está no ar que você respira e colocar para fora o gás carbônico para esse ar que você vai expirar, né? Então, também é um tecido epitelial uniestratificado pavimentoso, tá? Eu coloquei isso aqui porque é uma coisa para a gente pensar, né? É uma questão de lógica, às vezes. Você pensa, poxa, você precisa fazer trocas ali, né? Trocas com o ambiente ou trocas com o sangue e os tecidos. Então, quanto menos barreiras você tiver, melhor é, né? Então, por isso esse tecido epitelial é uniestratificado, ou seja, só tem uma camada, e pavimentoso. Então, ele é no formato de como chama aquilo, gente? Aquele que põe no chão. Eu não lembro o nome. Azulejo. Azulejo na parede, né? Como é? Piso. Não sei. Mas aquelas estruturas, como se fosse uma palmilha de tênis. Vamos lá, uma palmilha de tênis. A sandalinha havaiana. Então, ele é chatinho para que permita essa passagem com facilidade, tá bom? Você sabe que eu acho que esse negócio de gravar aula, meu, está me deixando meio lelé. Mas vamos continuar. Então, como é que ocorre essas trocas gasosas? A gente tem aqui um sangue arterial, né? Então, é um sangue rico em oxigênio. Ele vai se ramificando, se ramificando, se ramificando. E aí a gente tem aqui os capilares sanguíneos. O que são os capilares? São essas estruturas muito fininhas, que é onde ocorrem as trocas gasosas e trocas de nutrientes. Então, como é que ocorre aqui? Ó? Você vai, o CO2, aliás, o O2, o oxigênio, ele vai sair dos capilares e vai para os tecidos. Por quê? Porque o tecido precisa disso para sobreviver, né?
Então, nós somos heterótrofos, a gente não produz a nossa própria alimentação, a gente usa o oxigênio para, como fala? Para alimentar a nossa célula e o funcionamento da nossa célula, né? Nós somos aeróbicos, nós precisamos de oxigênio. Então, o seu tecido ele vai absorver o O2, o oxigênio, e vai eliminar o CO2 que está em excesso. Mas vai eliminar para onde? Para o próprio capilar, né? Então, agora que era um capilar arterial, vai se tornar um capilar venoso, ou seja, rico em CO2. Mesma coisa os nutrientes que estão no sangue, você absorveu lá na sua alimentação, né? Você absorveu no intestino esses nutrientes, eles vão para o sangue. E do sangue eles vão para todo o tecido do corpo. E a sua célula, ela está funcionando lá. Está funcionando, está vivendo a vida, só que ela está produzindo um monte de coisa que ela não precisa e que às vezes são coisas tóxicas. E essas coisas elas não podem ficar em excesso dentro da célula. E então ela vai para o sangue também para ser depois eliminada na forma de urina. Tá bom? Então, vamos lá. Como que ocorre essa troca de substância, né? O sangue, ele tem a pressão hidrostática, ou seja, hidro quer dizer água, né? Então, uma pressão hidrostática, o líquido que tem ali dentro dos vasos, ele exerce uma pressão, né? Do mesmo jeito que se você pegar um balão e encher de água, ele vai inflar, né? Enquanto se não tiver nada, ele está ali, murchinho, né? Ou seja, essa água ela vai exercer uma pressão nesse balão. Mesma coisa com os seus vasos, tá? Então você vai ter uma pressão hidrostática, você vai ter também uma pressão coloidosmótica. O que é essa pressão coloidosmótica? O sangue ele é muito rico numa proteína chamada albumina, ou soroalbumina. E essa proteína, quando ela está mais concentrada, ela vai chamar a água. Vamos ver como é que isso funciona. Então aqui a gente tem uma extremidade arterial do capilar, aqui onde eu estou apontando, e uma extremidade venosa do capilar. Então, na extremidade arterial, a gente tem uma grande pressão hidrostática. Ou seja, o líquido do sangue, né, que a gente chama de plasma, vai estar com bastante pressão. Então, o líquido, plasma, vai extravasar. Só que com o plasma extravasando, o que acontece com a concentração dentro do vaso? A concentração aumenta. Então, você vai ter menos líquido e mais compostos, inclusive albumina. E aí que entra essa pressão coloidosmótica. Então, está muito concentrado de solutos ali. Então, ele vai chamar o solvente de volta, ele vai chamar a água de volta. Ou seja, você vai ter a pressão coloidosmótica num nível igual, durante toda a extensão. Mas a pressão hidrostática vai diminuindo. Por quê? Porque a concentração ali vai estar maior, né? Então ele vai chamando o líquido de volta. Então é como se o plasma saísse, desse uma voltinha e voltava. É claro que não é isso que acontece, né? O plasma sai, plasma entra, é uma coisa que ocorre ao mesmo tempo, né? Não é uma moleculinha de água que sai, vai lá, passeia e volta. Não é. É só um exemplo mais didático, né? Então, líquido sai, líquido volta. E nisso você mantém a sua troca de substâncias entre as células sanguíneas que estão nos vasos e todas as outras células do corpo, tá? Tanto no alvéolo pulmonar quanto nas células, todas as outras do corpo, tá? E uma outra coisa relevante é que a gente tem esses esfíncteres pré-capilares. Então, o sangue que está lá nas artérias, nas arteríolas, ele está circulando mais. Se contrair, o sangue não passa pelos capilares. Então, lembra que os capilares, eles, por exemplo, no corpo a gente tem mais superficialmente, né? Na nossa pele a gente tem capilares. Então, se ele contrair, não vai passar sangue por esses capilares. Por isso que no frio as nossas mãos ficam mais brancas, né? A palma da mão fica branca, você fala, nossa, às vezes até fica mais roxinho, sabe? De tão frio que tá. Por quê? Porque o corpo não pode perder calor, né? Então ele fecha esses capilares para que você mantenha o calor mais próximo do seu interior ali, né? Do mesmo modo, olha só, isso é muito legal, né? Quando você tá com vergonha, sei lá, tropeçou e caiu, ou sei lá, ganhou um beijo de alguém que você não esperava, aí você fica vermelha, né? Você fica assim, nossa, que vergonha e tal. Por quê? Porque esses capilares, esses esfíncteres, eles relaxam. E aí o sangue vai para sua bochecha
e você fica lá, vermelhinho, sem graça, com vergonha, ou quando você está, sei lá, muito animado, né? Então, isso é bem legal. São esfínteres, que são músculos em forma de anel, né? Que vão fechar ou abrir, dependendo do estímulo. E lembra que isso é musculatura lisa. Então, é uma musculatura que a gente não controla, tá bom? Beleza. Qual que é a composição do sangue? Tomar uma água, porque senão a voz não aguenta. Ele é 55% composto por plasma, que é aquele líquido que a gente falou, que sai dos vasos e volta para os vasos, né? Então, ele tem água, que é um solvente, ele tem íons, né? Que são importantes para o equilíbrio osmótico e as funções celulares também, né? E tem proteínas plasmáticas, como a albumina, que é a mais importante para manter a pressão coloidosmótica, imunoglobulinas, que são anticorpos, são produzidos pelos linfócitos B, que a gente já vai ver. Há polipoproteínas, que são importantes para o transporte de lipídios, fibrinogênio, que é importante para a coagulação, e outras coisas como os nutrientes, resíduos de metabolismo, aquelas excretas nitrogenadas, gases respiratórios, hormônios. Hormônios viajam pelo sangue, é muito, muito importante lembrar isso. E a gente tem a parte celular desse sangue. Então, quando você centrifuga o sangue lá para fazer exame, né, lembra nada, né? Mas assim, tem a ampolinha que você coleta de sangue, e aí, dependendo do que você vai fazer, você vai separar as frações do sangue. Então, você vai centrifugar e você vai ter o plasma em cima, você vai ter uma camada bem fininha branca e o fundo vermelho. O fundo vermelho são as hemácias, que são chamadas de eritrócitos, e são eles que são responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá? Aí, nessa camada branquinha, você vai ter os leucócitos, são células brancas, a gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouco, que são responsáveis pela defesa e pela imunidade. E as plaquetas, que não são células, já vamos falar sobre isso, e são responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Então, quais são os tipos celulares? Você tem as hemácias e os leucócitos, né? Que são aquelas células vermelhas que ficam embaixo e aquela camadinha branca, que são os leucócitos. Mas, no desenvolvimento, você tem duas linhagens. Então, você tem células-tronco na medula óssea, lá, quando você está, né, em desenvolvimento ainda, mas algumas ainda restam no indivíduo adulto. E elas se dividem em linhagem linfóide, que vai dar origem aos linfócitos, como o próprio nome já diz, e a linhagem mieloide, que vai dar origem a todos os outros. Tá? Então, primeiro a gente vai falar das hemácias. As hemácias, ou também são chamadas de eritrócitos, elas, elas vão fazer o transporte dos gases, né? Eu coloquei aqui nutrientes metabólicos, mas não, é dos gases mesmo. Nutrientes metabólicos vão ser transportados no plasma, tá? Elas têm um tempo de vida de 90 a 120 dias. Aí você fala, tá, isso é muito ou isso é pouco? Depende, né? Se a gente for comparar com a epitélio do intestino, que se renova a cada 3, 5 dias, é bastante. Mas ela não vive tanto assim, né? 90 dias são 3 meses. Mas por que ela vive tão pouco? Porque ela não tem núcleo, né? Então, a hemácia de humanos, tá? Hemácias de galinha, por exemplo, tem núcleo. Então, elas vão viver muito pouco porque elas não têm núcleo. Então, logo elas vão perdendo a sua função, elas vão perdendo a sua elasticidade, né? Porque lembra, ela é um disco bicôncavo, né? Então, ela é muito móvel. Ela consegue passar por espaços muito pequenininhos. Isso é importante, né? Os capilares, eles são muito fininhos e você tem que entregar oxigênio para o corpo inteiro, né? Então, elas são produzidas na medula óssea vermelha, quando a gente é adulto, mas quando a gente é feto, a gente é embrião ainda, ela é produzida no saco vitelino. Aí, lá pela sexta semana de gestação, o fígado começa a assumir essa função. E aí, quando você nasce, você já vai começar a ter essa produção pela medula óssea vermelha, tá? E aí, você fala assim, deu 90 a 120 dias, o que acontece com ela? Ela vai ser destruída no baço e no fígado. Então, no baço, ela sofre um processo chamado hemocaterese. Você vai quebrar essas hemácias, né, liberando o conteúdo para ser reaproveitado ou descartado. Por exemplo, no fígado, a gente tem a formação da bilirrubina, né, que vai dar aquela coloração escura para as fezes, por exemplo.
e é da hemoglobina, pela quebra da hemoglobina, tá bom? Então tá, já falamos das hemácias, agora a gente vai falar dos leucócitos. Então, os leucócitos, como vocês podem ver aqui, podem ser tanto as células da linhagem linfóide quanto da linhagem mieloide, né? E eles são responsáveis pela defesa do seu organismo, de diferentes maneiras, tá? A gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas de diferentes maneiras. Então, a gente tem os linfócitos B, linfócitos T, neutrófilos, basófilos, eosinófilos e monócitos. E a gente tem as plaquetas, mas as plaquetas não são células. As plaquetas são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos. Então, o megacariócito, como o próprio nome já diz, ele é um megacariócito. Ele tem um núcleo muito grande, porque ele é uma célula bem grandona, comparada com as outras células sanguíneas, né? E aí, quando ele está maduro, ele vai lá e quebra em vários pedacinhos, vários pedacinhos. Então, comparado com as células sanguíneas, a plaqueta é muito pequenininha, parece confete. Sabe quando você derrama confete em cima da mesa? É bem pequenininho, mas ela tem uma função muito importante na coagulação, tá? Então, a gente falou, lembra da pequena e da grande circulação? Aqui a gente tem um exemplo, essa imagem aqui, se vocês quiserem pausar, tirar print, ou só pausar para ler aqui o esquema, tá? Fiquem à vontade. Mas a gente tem a pequena circulação, então, ela vai aqui, ó, ventrículo direito, vai para o pulmão e volta para o átrio esquerdo. Já a grande circulação, ela vai do ventrículo esquerdo, vai para o corpo inteiro, ó, vai para a cabeça, vai para os membros inferiores e volta para o átrio direito, tá bom? Então, a pequena circulação ela é responsável pela oxigenação do sangue e a grande circulação trocar oxigênio e CO2 nos tecidos do corpo todo e também para remover essas excretas dos tecidos para o sangue, né? Que vai ser eliminado na urina. Então tá, gente, como é que o coração contrai, né? Como é que ele sabe quando que, né? Então, existe um controle elétrico ali, né? Você tem dois movimentos, que é a sístole e a diástole. Então, sístole, contração, diástole, relaxamento, né? Então, você tem aqui, ó, a diástole, depois a sístole, sístole atrial. Não, calma lá. Você vai ter a contração sequencial, né? Então, você vai relaxar o átrio, aí você vai contrair o átrio, relaxar o ventrículo e assim por diante. Então, para que você tenha um trânsito unidirecional, né? Gente, eu acabei de descobrir que gravar à noite não é muito legal para mim, viu? Das próximas vezes eu prometo que eu vou gravar durante o dia. E a gente tem um controle elétrico para isso, então. Que a gente tem aqui, ó, o nodo sinoatrial. O nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. Eles são complexos de células nervosas, né, que vão disparar um sinal para toda a estrutura. Então, no nódulo sinoatrial, a gente vai disparar um sinal para todo o átrio, né? E aí o nódulo atrioventricular vai passar pelo um feixe chamado feixe de His e vai disparar então a contração dos ventrículos, né? Isso é importante que haja um atraso entre os dois, porque se os dois contraírem, o coração vai estar num processo chamado fibrilação, né? Então você precisa contrair aqui, relaxar aqui, e depois contrair embaixo. Então é um mecanismo sequencial, tá? E aí a gente tem aqui no eletrocardiograma o que corresponde a cada. Então aqui a gente tem um eletrocardiograma clássico, né, de uma pessoa saudável, com diferentes picos. Não é relevante vocês saberem o nome desses picos, isso aqui é só uma questão ilustrativa, tá? Então a gente tem aqui o P, QRS e T, né? Dependendo dos problemas cardíacos que você tem, você vai ter alteração do P, do QRST, você vai ter um intervalo PR mais curto, QT mais curto, e assim por diante. Pode inverter, isso daí é só ilustrativo, tá? Então, aqui você tem o controle elétrico do ritmo cardíaco. E aí, a gente lembra que a gente falou ali que as artérias vão se ramificando, se tornando arteríolas, vão se ramificando ainda mais, se tornando capilares? Pois é, isso tem uma relevância. Porque assim, quando você tem... Vamos começar aqui pela pressão. Quando o sangue sai do coração pela artéria aorta, que é a artéria que vai irrigar todo o corpo, ele sai com uma pressão muito alta. Então ela sobe e desce, sobe e desce. O que é esse sobe e desce? É a contração e o relaxamento do ventrículo.
né? Então, contraiu, subiu. Relaxou, desceu. Contraiu, subiu, relaxou, desceu. E a pressão ela vai diminuindo nas artérias de menor calibre, nas arteríolas. Nos capilares, essa pressão é bem pequenininha. E aí, por que isso acontece? Porque a artéria ela vai se ramificando, 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 ramificando. Então, se você pegar a área dessa seção transversal aqui, ela vai ser muito menor, ó, dá uma olhada, do que se você somar a área da seção transversal de todos os capilares. Então, a área aumenta muito. Quando a área aumenta, a pressão diminui. Lembra que pressão é força sobre área? Então, se a área aumentou, a pressão diminuiu. Olha a matemática aí na vida. Gente, matemática a gente usa, viu? A gente usa na vida toda. É coisa de louco, assim. Para quem não gosta de matemática, aprendam a pelo menos saber usar. Eu também não sou muito fã, não. Mas a gente usa para muita coisa, assim, tanto na faculdade quanto na vida, tá? Então, e a velocidade também diminui, né? Mais uma vez, por essa razão, você aumenta muito a área, o fluxo vai diminuir, vai se tornar mais lento. Isso é importante, não é? Porque imagina que aqui, a nível dos capilares, aqui em coxina e lá, sei lá, é onde a gente tem as trocas, né? Trocas de nutrientes, trocas gasosas. E sem contar que eles são muito fininhos, muito estreitinhos, então tem que passar com uma velocidade menor ali, né? Para que não haja nenhum rompimento, nenhum extravasamento, né? Então, é tudo muito bem feito, né? Eu acho magnífico. Então tá, quando você vai passando das vênulas para veias de maiores calibres, até chegar nas veias cavas, a área também diminui em relação aos capilares, tá? E a velocidade aumenta um pouco, não tanto quanto nas artérias, ó, dá uma olhada. Nas artérias você tem 50 centímetros por segundo, enquanto nas veias você tem metade disso, né? Por quê? Porque na artéria você tem o coração lá bombeando, 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 bombeando. Mas na veia não. Então, ó, dá uma olhada. A pressão das veias é quase nula. Aí você fala, tá, se a pressão é nula, como que o sangue volta? Né? Que é uma pergunta válida. Se a pressão é alta nas artérias, o sangue está indo, está indo, está indo, está indo. Mas nas veias não tem essa pressão tão grande. Então, existe um sistema, principalmente nos membros inferiores, que é um sistema de válvulas aqui, ó. Então, você tem os seus músculos você contrai, né? Quando você contrai, você vai apertar a veia. Então, imagina, vamos dar um exemplo do gastrocnêmio, que são os músculos da batata da perna, tá? Você tem os dois ali, você tem uma veia passando no meio. Quando você contrai, você aperta. E você apertou, o sangue que estava ali teve que subir, né? Então, seguindo aqui a seta, ele subiu, só que aí ele vai querer voltar, porque ele não tem pressão, lembra? Só que ele não consegue voltar, porque a válvula vai estar fechada, ó. Dá uma olhada. Então, é assim que você mantém o fluxo do sangue para subir, né? Então, você vai ter essas válvulas nas veias dos membros inferiores e do tronco ali inferior, né? Na cabeça você não tem, porque a veia vai descer o sangue, então descer é natural, né? O problema é para subir. Então, se você não sabia como o seu sangue vai do seu pé até o seu coração de volta, pelas veias, está sabendo, tá? Então, mesmo tendo uma pressão quase nula, você tem, nas veias, no caso, né? Você tem esse trânsito em etapas, né? E me lembra muito o trânsito de água pelas plantas, sabe? Vai subindo devagarinho. Talvez eu esteja viajando um pouco, né? Mas me lembra um pouco esse trânsito, assim, em etapinhas, tá? Então, beleza. Aqui eu só estou mostrando assim, um exemplinho para ver, né, se vocês se interessam, assim, como é que a gente faz a aferição da pressão sanguínea, né? Então, a gente mede a pressão arterial, lembra que veia não tem pressão quase, né? Então, você vai interromper o fluxo de sangue ali naquela artéria do braço, né? Então, você vai apertando, que vai inchando, inchando, inchando e apertando o seu braço, até que você para. Quando você para, o que isso quer dizer? A pressão que você está causando igualou a pressão da sua artéria, né? Como você sabe que parou? Porque você ouve, você vai estar com um estetoscópio ali no seu braço, né? Então, você coloca ali, você está ouvindo a artéria. Enquanto está apertando, você está ouvindo,
porque não fechou completamente. A hora que fechou, você mede. Então, 120 milímetros de mercúrio. Aí você solta bem pouquinho do ar, vai soltando devagarinho, só que você vai ouvir um barulho no esteto, né, sabe? Não sei se vocês estão ouvindo o barulho que eu estou fazendo, mas você vai ouvir um barulho. E aí, você vai soltando bem devagarinho, você vai ver essa pressão baixando. A hora que você não ouvir mais o barulho, quer dizer que é a pressão diastólica, tá? Então, nesse exemplo aqui, vai ser de 70 milímetros de mercúrio, que é o que a gente chama 12 por 7, né? Então, a gente chama classicamente, assim, usualmente de 12 por 7 e tal. É 120 milímetros de mercúrio, que é a pressão sistólica, e 70 milímetros de mercúrio, que é a pressão diastólica. Se vocês quiserem pausar, tirar um print para ler o que está escrito ali, é mais ou menos o que eu expliquei, tá? E como que ocorre a coagulação sanguínea? Lembra que as plaquetas que eu falei são muito importantes? O que é a coagulação, né? Por que que acontece a coagulação? O seu sangue, ele circula ali nos vasos, e sangue não foi feito para ficar parado. Então, se o sangue extravasar, se você tiver um descontinuamento do seu endotélio, o sangue vai parar. E aí o sangue parado, ele vai começar a produzir um monte de coisa, tá? Vão formar um coágulo, tem um coágulo primário, depois um coágulo secundário e tal, que vai, a função disso é fechar o ponto em que está havendo extravasamento de sangue, né? Então, a ideia é que o sangue fique sempre contido ao seu ambiente, né? Mas como pode ocorrer, então a gente tem que ter mecanismos para que isso seja interrompido, né? Então, aqui a gente tem uma micrografia eletrônica mostrando, ó, os fios de fibrina, aqui um coágulo primário de fibrina, tá? Então, assim, vocês podem pausar, tirar um print, ler isso daqui. A cascata de coagulação é uma coisa super complicada. Ela tem duas vias, eu vou mostrar aqui, mas presta atenção. É só a nível ilustrativo, tá? Vocês não precisam saber isso para o vestibular. Mas olha só, são vários fatores, várias proteínas que estão envolvidas e ativação de um monte de coisa. O cálcio é importante para a coagulação, tá? Então tem várias proteínas, vários feedbacks, ó, feedback positivo, feedback negativo e tal. Tudo isso para formar o coágulo. Isso daqui não é importante para o vestibular, tá? Eu estou trazendo a nível de curiosidade. Então, a gente tem aqui também um exemplo de uma doença do sistema circulatório, que é a aterosclerose. Então, assim, a sua artéria, ela tem o endotélio, né? E o endotélio, ele não vai deixar sangue coagular e coisa e tal, mas você pode ter uma lesão ali, algum defeito na parede da sua artéria, por exemplo, e aí formar essa placa. E essa placa, ela vai crescendo, 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 até que ela interrompa o fluxo de uma maneira. Imagina, uma artéria mais calibrosa, ela vai nutrir grandes extensões do corpo, né? Então, quando o fluxo vai diminuindo, você pode sentir os efeitos disso, né? Você pode sentir formigamento e coisa tal, porque não está chegando oxigênio suficiente, né? E você pode chegar a interromper essa artéria. Imagina que for uma artéria do pulmão, né? Ou uma artéria do coração, por exemplo, a gente vê muito, né, infarto do miocárdio por aterosclerose, ou se, né, outras regiões. E ainda pode acontecer uma outra coisa, que é uma tromboembolia. Então, você forma um trombo ali, que é a coagulação do sangue dentro dessa artéria, né, por causa dessa placa, o sangue está reagindo contra aquilo ali, e esse trombo pode virar um êmbolo, ou seja, ele pode se soltar e começar a circular pelo corpo. Então, ele pode parar no cérebro, aí você vai ter um AVC, né, um AVC isquêmico, você pode parar no pulmão, né, e ter uma embolia pulmonar, pode parar nas coronárias e ter um infarto coronariano, né, um infarto cardíaco, infarto do miocárdio, chama. E aí aqui a gente tem um tipo de tratamento que a gente tem hoje, é cirúrgico, né, é invasivo. Então você vai enfiar um stent, você vai enfiar pelas artérias, você pode enfiar, acho que é pelo pescoço e pela virilha, né, um dos dois. E aí você vai enfiar né, usando um raio-x, alguma coisa assim, para saber onde está, até que você chegue nesse ponto. Esse stent, o que é esse stent? É uma estrutura de metal ali, com um balãozinho, que o balãozinho está vazio. Então, imagina, você está colocando o balãozinho lá, né? Aí o balãozinho está indo, a hora que você chegou no ponto em que há obstrução, você vai inflar esse balãozinho.
que esse inchaço ali vai fazer? Ele vai empurrar, dá uma olhada aqui, ó. Essa placa, essa estrutura, ele vai empurrar contra a parede. Ou seja, ele vai dilatar essa luz que estava ali comprometida, né? Então, imagina se aqui você só tem 20%, 10% da luz do seu vaso, né? Então, é como se fosse, na verdade, desse tamanho. Aí, quando você abre aquilo, você volta a restabelecer um diâmetro aceitável para o fluxo de sangue daquela artéria, tá bom? Basicamente é isso para hoje. Eu agradeço pela atenção e se vocês quiserem falar comigo, mandar mensagem, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, meu Insta é esse, Adam Sklodowska. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Eu vou falar logo mais de sistema imune e de sistema urogenital ainda. E os professores Rafa e Núbia vão falar de outros sistemas também, tá bom? Então, até a próxima e nos vemos por aí.